Pai do Senhor, meus irmãos, e com muita alegria que estamos nesse domingo para estudarmos a Palavra de Deus. Antes de a gente iniciar, quero fazer uma oração com os irmãos. Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos na Tua presença nessa manhã. Agora venha abençoar os Teus servos que vieram estudar a Tua Palavra, que estão estudando a Tua Palavra, Senhor, que possamos aprender nesta manhã, que Tu possa falar conosco, ó Senhor. Nos abençoa nessa lição, Senhor, fala conosco, nos dê um domingo abençoado na Tua presença. Assim eu te peço e agradeço no nome santo do Teu Filho Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, nesse domingo nós estamos estudando a lição nesse trimestre, Ezequiel, o profeta com a mensagem de juízo, arrependimento, restauração e manifestação da glória de Deus. E nesse domingo nós vamos estudar a lição de número 6, as parábolas do livro de Ezequiel, né? O textual diz assim: porque eu estabelecerei o meu concerto contigo e saberás que eu sou o Senhor. Ezequiel 16:62. A verdade aplicada nos diz: o discípulo de Cristo foi chamado para frutificar, ser fiel em todo o tempo e submeter-se ao plano de Deus. Os objetivos da nossa lição nessa manhã é explicar a parábola da videira inútil, mostrar Jerusalém como a esposa infiel da parábola, destacar a alegoria da parábola das duas águias. O texto de referência que nós iremos estudar se encontra em Ezequiel, no capítulo 15, do versículo 2 e 3, e em Ezequiel 16, capítulo 16, versículo 15 e 60. Tá? Os tópicos do esboço da lição é a parábola da videira inútil, a parábola da esposa infiel e a parábola das duas águias. Eu fiz um resumo da introdução e eu quero falar com os irmãos para a gente entender a missão, quem foi Ezequiel e os seus propósitos dado por Deus para que ele trouxesse a palavra da profecia àquele povo, né? É algo que marcou a sua época, é algo que veio diretamente de Deus para que o povo observasse como Deus cuidava deles e Deus também era justiça, né? Ezequiel significa Deus fortalece. Um homem que escolheu obedecer a Deus, embora ele tinha um chamado para ser sacerdote, serviu como pastor pregando nas ruas de Babilônia por 22 anos, falando sobre o julgamento e a salvação de Deus, conclamando o povo ao arrependimento e à obediência. Ezequiel viveu o que pregou, conhecido como sacerdote dos judeus. Perdeu sua esposa durante um período do cerco da capital de Judá, porém nunca reclamou ou se lamentou. Ezequiel, a gente tem um resumo das profecias de Ezequiel, quando a gente pega o livro de Ezequiel, e nesse resumo, eu trouxe aqui também anotado, nós vamos poder ler as profecias de Ezequiel na Babilônia antes da queda de Jerusalém. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a gente vem a visão do chamado de Ezequiel. Do capítulo 4 e 24, onde nós estaremos estudando do 15, 16 e 17 nessa manhã, fala do juízo de Deus sobre Judá. E do capítulo 25, 32, o juízo de Deus sobre as nações. Do 33 ao 37, a queda de Jerusalém e as promessas de Deus. Do capítulo 38 e 39, a profecia contra Gog. E do capítulo 40 a 48, o plano de Deus para uma nova Jerusalém e a visão do templo. Ezequiel, ele foi levado, irmãos, na segunda leva da deportação no ano de 597, sendo que Daniel foi na primeira leva no ano de 606. Na introdução que eu coloquei, o Senhor Deus ordena a Ezequiel que anuncie a mensagem profética por intermédio das parábolas, que quando nós olhamos nos capítulos 1, capítulo 2, no seu chamado, no capítulo 3, 4, a gente vai perceber que ali a mensagem era transmitida ao povo de forma por meios simbólicos, encenações, dramatizações. Então, por que Ezequiel se utilizava desses métodos para levar a profecia, para levar a palavra para o povo de Deus?
ele utilizava porque ele tinha um povo que muitos não sabiam ler, eram analfabetos. Então ele teria que de alguma forma demonstrar, né? E quando ele fazia, logo no início do capítulo do livro, os irmãos lendo, os irmãos vão perceber que o povo achava até engraçado, aquela parte teatral, eles até sorriam por aquilo lá, mas era uma mensagem de juízo para o povo, né? Uma mensagem de alerta, Deus estava mostrando, olha, vocês tiveram a oportunidade de ser fiel a mim, eu dei muitas oportunidades, mas chegou o momento de eu tratar com vocês, né? E a situação pecaminosa do povo veio o juízo e as promessas de restauração. Deus estava trazendo o juízo para o povo de Israel, do povo de Judá, mas também estava trazendo uma promessa de restauração. Na lição 4, as mensagens foram transmitidas, como eu falei, de atos simbólicos, encenações, dramatizações. Nesta lição, o profeta ele vai se utilizar de alegorias e parábolas, né? Parábolas é uma história que contém verdades, fala de coisa para representar outra coisa, né? Que tinha como objetivo a aplicação prática. Ele vai falar de uma coisa para que as pessoas entendam aquilo que ele está trazendo de mensagem. E alegoria é um modo de expressão, interpretação que consiste em representar pensamentos, ideias e qualidades de forma figurada, né? Para que o povo, no seu entendimento, pudesse entender o que ele estaria trazendo, né? Nos tempos antigos era comum os mestres ensinarem por meio de parábola. Ezequiel usou bastante métodos para ensinar o povo que era analfabeto, né? Usou nos capítulos 15, 16, 17, né? Onde a gente vai estudar agora as palavras da videira inútil, da parábola da esposa infiel e a parábola das duas águias. Essas duas parábolas expressam a atitude e comportamento do povo de Deus em relação ao plano de Deus, mas o seu propósito com o seu povo, o seu agir e a sua vontade. Essas três palavras tratam de três aspectos, irmãos, que são relevantes na vida do discípulo de Cristo, que são destacados na verdade aplicada. Esses três aspectos eu destaquei, e eu também vou ler aqui para os irmãos entenderem, antes de a gente entrar no primeiro tópico. O primeiro aspecto que a gente destaca na verdade aplicada, onde o comentarista ele quer mostrar e onde a palavra de Deus ela traz também para os nossos dias, o primeiro, frutificar, uma das verdades, que deve ser aplicada na vida do cristão. A segunda, fidelidade. E a terceira é submissão. Essas três verdades aqui aplicadas estão claras, irmãos, na vida desse povo, que às vezes que eles não praticavam isso e por isso veio a palavra de juízo. Na verdade aplicada nós olhamos o seguinte: o discípulo de Cristo foi chamado para frutificar, a primeira verdade aplicada, ser fiel, a fidelidade, em todo o tempo, não é só no momento que ele vai ler a palavra, não é só quando ele vem para a igreja, em todo o tempo. Submeter-se ao plano de Deus, estar em submissão à vontade de Deus, estar servindo a Deus em espírito e em verdade. Irmãos, nós temos que submeter a Deus. Nós não podemos apenas pegar uma palavra, viver a vida de qualquer maneira, viver a vida de forma do jeito que a gente quer e achar que por isso nós estamos abençoados. Uma vez aceitei Jesus, agora estou salvo, tudo é bom para mim. Nós vamos viver, porque o nosso reino, amados, não é esse mundo, o nosso reino está para vir. Nós estamos esperando ao Senhor Jesus Cristo voltar, arrebatar a sua igreja. E o mundo jaz no maligno. A gente vê o que se passa na situação, na sociedade hoje. Vocês encontram na sociedade frutos? Vocês encontram na sociedade fidelidade a Deus? Vocês encontram na sociedade submissão à vontade de Deus? Não. Nós encontramos na sociedade pecado, mentira, corrupção, morte, homicídio. É isso que a gente enxerga hoje. E Deus um dia, isso vai ter um ponto final. Nós assistimos isso hoje, nós olhamos isso hoje, mas um dia isso vai chegar ao fim. Graças a Deus. O primeiro tópico fala a parábola da videira inútil. Essa parábola compara os habitantes de Jerusalém a uma videira que não dá fruto, era estéril, e que por isso mesmo é inútil e não serve. Essa parábola, nessa árvore, faltava fruto da justiça e da fidelidade do Senhor. Ela expressa com muita
direção à clareza do pecado, a rejeição consciente e deliberada de um povo que foi chamado por Deus. Olha bem, irmãos, essa expressão, ela expressa com muita direção e clareza o pecado, a rejeição consciente. O povo não estava pecando e não estava sendo avisado, eles estavam sendo avisados que aquela prática era errada, que não era aquilo que Deus tinha colocado para a vida deles, mas eles de forma consciente e deliberada, eles vão cometer todo tipo de pecado. E aí a gente começa a entender que o chamado de Ezequiel foi um chamado duro, né? Um chamado onde ele estava presenciando, e Deus ordena a Ezequiel que anuncie a mensagem profética por intermédio das parábolas, que relatavam a situação pecaminosa. E quando Ezequiel estava entregando a profecia ao povo, ele estava relatando a situação que o povo estava vivendo, amados. O povo estava vivendo em pecado, o povo estava vivendo numa situação terrível, né, que ia levar à morte, né? E Moisés e Ezequiel, enxergando isso, trouxe essa palavra de profecia dada por Deus, né? No item 1.1, nós vemos a videira, uma árvore símbolo de frutificação. Deus usa a videira porque, além de ser uma árvore muito importante na época, o povo estava familiarizado com a comparação. A videira, irmãos, é um símbolo de uma árvore cultivada na cidade da antiguidade por seus frutos abundantes, que era a uva. A colheita das uvas que produzia o vinho era cultivada de subsistência e comércio, usado as metáforas que Ezequiel vai usar, né, sobre a videira, né, que o povo era o símbolo, né, e eles eram, além de ser uma árvore muito importante da época, o povo estava sendo familiarizado, eles entendiam quando Ezequiel estava falando da videira. Jesus disse assim, olha bem o que Jesus disse: toda vara que está ligada à videira pode dar muitos frutos. Nós somos a vara que precisa estar ligada à videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? O próprio Deus. Ele é a videira verdadeira. Quando não permanecemos em Cristo, não produzimos frutos de justiça e fidelidade, né? Nós olhamos na palavra de Deus, irmãos, quando o profeta e outros profetas trouxeram a mensagem para o povo de Israel, vários profetas trouxeram uma mensagem demonstrando que eles estavam errados, né? Oséias 10:1 diz: Israel é uma videira estéril. Salmo 80, 15 e 16, a videira que a tua destra plantou e o galho que fortificaste para ti, está queimada pelo fogo, está cortada, pareceu pela repreensão da tua face, ela pereceu pela repreensão da tua face, ela entrou em juízo. Em Isaías capítulo 5, versículo 1, agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido, a respeito da vinha. O meu amado tem uma vinha cujo outeiro está estéril. Isso, irmãos, retrata exatamente a situação que vivia eles. E a cercou, no versículo 2 de Isaías 5, e a cercou e a limpou das pedras, e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas, né? Infelizmente, eles não deram uvas boas, não deram frutos, né? E hoje o que nós assistimos, irmãos? Como que está a tua vida, né? Você tem dado fruto? Você tem produzido nessa videira, né? Isso Deus está olhando. Deus toda manhã vai olhar a sua videira. Deus toda manhã Ele vai olhar. E o lavrador aqui é Ele, né? Nós olhamos e observamos que Ele cuida, né? Ele cuida da videira. Porém, a gente às vezes, né, comete alguns delícias, comete alguns pecados. Podemos se arrepender? Podemos, Ele nos perdoa. Mas tem pessoas que estão cegas, já estão no pecado, que nem esse povo estava na época, e não se voltaram ao arrependimento, né? Jeremias, em capítulo 2, versículo 21, eu mesmo te plantei como uma vide excelente, uma semente inteiramente fiel, como, pois te tornaste para mim uma planta degenerada, de vida estranha. Ele plantou, Ele cuidou dessa videira, Ele deu tudo para essa videira, Ele abençoou desde o seu nascimento, desde o seu plantio, e ela deu, no final, uma planta degenerada. É muito forte isso, irmão, quando a gente leva para o povo. Ezequiel inicia a parábola perguntando, amados, uma pergunta:
e leva o povo à reflexão. Em capítulo 15, versículo 2 ao versículo 5. Filho do homem, que mais é a madeira da videira que toda a outra madeira? Ou o galho entre as árvores do bosque? Toma-se porventura dele madeira para fazer alguma obra? Ou torna-se dele alguma estaca para que lhe pendure algum objeto? Eis que o entrego ao fogo, para que seja consumido. Ambas as suas extremidades consome no fogo, e no meio dela fica queimado. Serviria, porventura, para alguma obra? Eis que, estando inteiro, não se fazia dele obra, quanto menos sendo consumido pelo fogo, e sendo queimado, se faria ainda obra dele? Então vocês observem que nesse capítulo ele faz uma pergunta ao povo, para que serviria? E aí ele leva o povo a fazer uma reflexão no versículo 6. Portanto, assim diz o Senhor. Ele primeiro demonstra a situação no capítulo 5, do versículo de 1 ao 6, da situação do povo. Aí ele diz, portanto, assim diz o Senhor Deus, como é a madeira da videira entre as árvores do bosque, que entrega ao fogo para que seja consumida, assim entregarei os habitantes de Jerusalém. No versículo 7, Deus avisa que a disciplina continua. Olha bem no versículo 7, porque porei a minha face contra eles, saindo deles um fogo, outro fogo os consumirá. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu tiver posto a minha face contra eles. No versículo 8, por que isso, irmãos? Porque eu tornarei a terra em assolação, porquanto grandemente transgrediram contra mim, assim diz o Senhor. Então, irmão, Deus não está entregando aquele povo ao juízo, porque simplesmente ele decidiu colocar o povo em juízo. Deus vinha avisado pelos profetas, vinha avisando há muito para que eles se arrependessem, mas o povo não se arrependia. Então Deus dá um aviso e usa o profeta para entregar essa profecia, que é difícil, né? Para que eles entendessem, mas através das parábolas eles entenderam. Eu vou correr, irmão, porque o nosso tempo é curto nessa live, né? Mas a gente vai tentar fechar aqui esses tópicos. E João, no capítulo 15, versículo 1 e 2, Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda vara que estiver em mim, que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. É como se ele estivesse dizendo, não sou como Israel, né? Que não soube lidar com abundância e deixou de crescer em seu coração a soberba. O cristão deve saber lidar com abundância, irmãos. Tem pessoa que, às vezes as pessoas, eu já comentei isso nos meus sermões, na minha pregação, que tem pessoas que às vezes não recebem aquilo que estão pedindo, porque elas não vão saber lidar com a abundância, né? Precisamos estar ligados em Cristo. A pessoa recebe a abundância de todas as bênçãos, a pessoa recebe a riqueza e abandona Cristo, né? Que é dono do ouro e da prata, que pode te fazer prosperar. Quando não permanecemos em Cristo, não produzimos fruto de justiça e fidelidade, mas o pecado será o nosso fruto. Devemos frutificar para dar frutos. Só damos fruto se estivermos em Cristo. Só poderemos dar fruto, irmão, se nós estivermos ligados na videira. Se não estiver ligado na videira, que fruto você vai dar, né? Precisamos entender a relação entre ser frutífero e viver conforme a palavra de Deus. Você tem uma vida plena conforme a palavra de Deus, você vai ser frutífero, né? Então você precisa entender, irmãos, o que Deus está falando. No 1.2 diz, a videira mesmo frágil pode se destacar pela sua boa produção. Para ser digno de produzir fruto, tem que ter o cuidado, preparo, incluindo, né, a palavra, daquilo que Deus tem falado, né? No 1.2, ele diz assim, Chaplin observou, um homem que quer ter uma boa colheita de uvas deve ser dedicado, pois esse tipo de plantação requer cuidados constantes. No caso de Israel, não faltou cuidado e atenção por parte do lavrador, que era Deus, né? Pois é o próprio Deus que cuida da lavoura, né? E no comentário da Bíblica da Vida Nova, sobre Ezequiel 15, a comunhão com Cristo faz o ser humano ser belo, útil, frutífero e forte. Mas a interrupção dessa dependência do divino mostra se tornar digno e merecida de destruição. Se você tem comunhão com Cristo, você vai ser frutífero, você vai estar atento aos propósitos de Deus, né? No 1.3, o que mais pode ser feito, né? O que mais pode ser feito?
No Isaías capítulo 5, versículo 4, diz assim: o que mais podia fazer a minha vinha para que eu não tenha feito? Por quê? Esperando que eu desse uvas boas, veio dar uvas bravas, né? O que azedou as uvas, o que azedou essas uvas? A desobediência. Mas o que mais Deus podia fazer, né? Na lição a gente viu, nesse ponto, que Deus ele abençoou o povo, né? O Senhor, tudo visando a produção das uvas boas, porém o resultado foram uvas azedas. Tanto Israel podia estar atento ao questionamento de Deus, como nós nos dias de hoje. Nós precisamos estar atento ao questionamento. Essa pergunta, amados, nós temos que fazer constantemente ao Senhor. Porque há tantos que não frutificam. Por causa do quê? Por causa das atitudes? Por causa do meu comportamento? Por causa das escolhas erradas? Por causa das nossas decisões? Respostas negativas ao propósito de Deus. Às vezes você está dando uma resposta negativa àquilo que Deus tem preparado para você. Entendeu? Às vezes você tem atitudes que não condizem com a palavra. Você vai dar uvas amargas, uvas azedas. O seu comportamento não está de acordo com a palavra de Deus, irmãos. Se nós seguirmos essa cartilha, que é a palavra de Deus, a nossa vida será perfeita. Nós teremos aqui os nossos desafios e luta, mas a vitória virá. Ela virá constantemente sobre nós, né? Chegamos ao tópico 2. No tópico 1, eu ensinei que a parábola da videira inútil expressa com muita direção a clareza do pecado, a rejeição consciente e liberada de um povo que foi chamado por Deus, né? É muito claro, ficou nesse tópico. A parábola da esposa infiel. Aqui a esposa infiel, nós vamos entrar no capítulo 16 de Ezequiel, né? E eu vou ler o capítulo 16 de Ezequiel, e do versículo 1 até o versículo 14. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, faze conhecer a Jerusalém as suas abominações. E disse: assim diz o Senhor Jeová a Jerusalém: a tua origem e o teu nascimento procedem da terra dos cananeus. Teu pai era amorreu e a tua mãe Eteia. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não foi cortado o umbigo, nem foste lavado com água para a tua purificação, nem tampouco fosse esfregado com sal no envolvo em faixa. Não se compadeceu de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas compadecido de ti. Antes fosse lançado em pleno campo, pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nasceste. E passando eu, Deus, por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse: ainda que estás no teu sangue, vive. E sim, disse-te: ainda que estás no teu sangue, vive. Eu fiz uma anotação quando ele fala no versículo 9. Aí, no versículo 8, no versículo 6 e passando versículo 7. E no versículo 7 ele diz assim: eu te fiz multiplicar como o renovo do campo, e cresceste, e te engrandecesse, e alçaste grande formosura. Avultaram os seus seios e cresceu o teu cabelo, mas estava nua e descoberta. Observe o versículo 8. E passando eu por ti, vi-te, e eis que o teu campo era tempo de amores. E estendi sobre ti a orelha do meu manto, e cobri a tua nudez. E deitei-te o juramento, e entrei com conceito contigo, diz o Senhor Jeová. E tu ficaste sendo minha. E no versículo 9 diz assim: então eu lavei a água e te limpei, e o teu sangue e te ungi com óleo. A água, quando Deus fala nesse versículo, eu te limpei, é a palavra. Ele trouxe a palavra para aquele povo, ele trouxe a palavra para aquela pessoa, ele trouxe a palavra de salvação. E o sangue é o Jesus, irmãos, é a salvação do Filho de Deus que veio para a vida do homem. E o óleo, ele te cobriu com óleo, ele te cobriu com o Espírito Santo e te guardou. Também te vesti de bordura e te calcei com pele de enxugo, e cingi o teu linho fino e te cobri de seda. E te ordenei de enfeites, te pus braceletes nas mãos e um colar de roda ao teu pescoço. E te pus uma joia na testa e pendentes nas auréolas e uma coroa de glória na cabeça. E assim foste ordenada de ouro e prata, e a tua veste foi de linho fino e de seda, e de borduras te nutriste. De flor da farinha e do mel e de óleo foste formado um extremo e foste próspera, até chegar a ser rainha. Aí correu a tua fama entre as nações por causa da tua
formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Jeová. Deus aqui, irmãos, a gente poderia, depois os irmãos podem ler até o versículo 20, Deus aqui cobriu o povo dele com tudo isso. E ele cuidou, ele tirou ela de um lugar estéril, ele tirou ela de um lugar morto e trouxe para um lugar onde ele ia cuidar. Ele falou, agora vocês vão ter vida. E ele cuidou desse povo, ele abençoou esse povo. Porém, o povo, nessa parábola, necessitava da fidelidade, e a fidelidade dos princípios, dos valores que norteiam e dirigem a vida do cristão. Ele precisava disso, só que o povo, ele foi infiel. No final, quando vocês lerem até o versículo 20, vocês vão ver a infidelidade. É aquilo que a gente vai falar aqui no tópico 2.1. A infidelidade traz consequências desastrosas. E nós vemos no tópico 2 a parábola da esposa infiel, onde Deus resgata, coloca ela com a vestidura completa e ela se torna infiel e vai para a prostituição, porque abandona a Deus. Leia até o versículo 20 e vocês vão entender essa parábola. O que traz essa infidelidade? Quais as consequências dessa infidelidade? Ela teve a separação de Deus, tristeza, ela trouxe angústia, acusações, falta de confiança, né? Na lição nós lemos, Jerusalém é acusada por suas abominações e idolatrias. E o profeta Ezequiel refere-se a elas usando a figura de adultério e de prostituição espiritual, né? Ela começa a entrar num caminho totalmente desastroso, meus irmãos, de perigo e maldade, né? Eu vou correr aqui, irmãos, para a gente ganhar tempo. O perigo de desprezar a benignidade de Deus. Deus retrata quem era Jerusalém, como ele cuidou o seu povo e como ele levantou esse povo. Deus, embora tinha dado bênçãos recebidas e livramentos, Israel desprezou tudo isso e adorou outros deuses, tá? O perigo de abandonar o Senhor depois do recebimento das bênçãos. Isso é um alerta para a igreja. No 2.3 fala assim, a graça de Deus revelada na aliança eterna, né? Eu vou correr aqui pelo tempo, amados. Nesta lição, nos últimos versículos, nós lemos que é interessante notarmos a fala de Ezequiel, a tornar conhecidas as abominações de Jerusalém. Deus revela a profecia que iniciasse a mensagem trazendo a memória do povo da origem do seu nascimento, né? No capítulo 16, 60 e 63, os irmãos vão entender o concerto eterno que Deus estabeleceu com ele. Estabelecerei o meu concerto e reconciliarei contigo, né? Vocês vão poder ver que somente o perdão, somente a reconciliação e o reconhecimento do seu pecado traz esse perdão e a graça. O tópico 3, nós iremos estudar a parábola das duas águias. Na lição, nós lemos o seguinte, após a denúncia acerca do fato de Israel não ter correspondido aos cuidados do divino lavrador, que é Deus, se tornando assim como uma parreira inútil, Ezequiel 15, e ter se corrompido com uma noiva infiel, que passou a se prostituir, Ezequiel 16, o que nós lemos agora no tópico 2, a seguir o Senhor Deus utiliza mais uma parábola para tratar agora da insubordinação quanto à disciplina do Senhor por intermédio do Império Babilônico. E aí nós vamos entender aqui, agora Deus fala sobre as duas águias. E nessas duas águias, Deus vai demonstrar como Israel foi insubordinado, mesmo ouvindo o profeta. Na primeira águia, Nabucodonosor, rei da Babilônia, quando ele faz a primeira invasão contra o reino de Judá, ocorre a primeira deportação dos judeus para a Babilônia. Rei Joaquim de Judá é levado ao cativeiro, né? E Zedequias é posto em seu lugar como rei. Porém, contrariando o que Deus falou pelo profeta Jeremias, e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte de Deus. Aqui nós observamos que no Antigo Testamento é usada as parábolas do profeta Ezequiel, portanto o precursor dessa parábola demonstra que mesmo ele ouvindo a mensagem, ele ficou com o seu ouvido agravado, eles não queriam aceitar o juízo. Deus estava dizendo, não adianta vocês encontrar a palavra que está dizendo que vocês serão levados ao cativeiro e você ainda está com o coração endurecido, não quer aceitar aquilo que Deus está colocando, né? Zedequias é posto no seu lugar como rei, mas porém contraria tudo aquilo que o profeta Jeremias coloca, né, na mensagem.
Em Ezequiel 17 e no versículo 12, a gente consegue enxergar isso e a gente demonstra claramente a essa profecia. Dize agora a casa rebelde: não sabeis que o que significam estas coisas? Dize: eis que veio o rei da Babilônia a Jerusalém e tomou o seu reino e os seus príncipes e levou consigo para a Babilônia e tomou uma da semente real e fez concerto com ele, que é o rei Joaquim, e trouxe sob juramento os Zedequias. Joaquim foi levado e Zedequias foi colocado. Juramento e se tornou poderoso na terra, para que o reino ficasse humilhado e não se levantasse, para que, guardando o seu concerto, pudesse subsistir. Nessa palavra da primeira águia, o rei Zedequias, que foi colocado no lugar do rei Joaquim, ele se torna ali dependente, ele tem que mandar todos os impostos para a Babilônia, né? E ele começa a tramar, ele começa a não querer ouvir a palavra do Senhor e por conta própria, ele toma algumas decisões que vão trazer uma consequência muito ruim para a vida dele, né? Aí, que nem eu li agora, diz agora ao casa rebelde: porventura não sabeis o que querem dizer essas coisas? Diz: eis que o rei da Babilônia, o rei de Babilônia a Jerusalém se tornou o rei dos seus príncipes e os levou consigo para a Babilônia. Então o profeta já estava mostrando, Ezequiel já estava dizendo e Jeremias também já estava dizendo o que iria acontecer, né? Na segunda águia, a palavra no item 3.2, a segunda águia, nós podemos entender que Faraó, aí Zedequias vem a Faraó, rei do Egito, num ato de insubordinação. Zedequias procura ajuda para lutar contra a Babilônia e Faraó. Observe, irmãos, eles estavam cercados. E ele queria ainda, ouvindo a profecia do profeta Jeremias, ouvindo a profecia de Ezequiel, né, que estava falando ao povo. E ele ali ouvindo a profecia de Jeremias, que estava em Jerusalém. Ele assim, Deus fala através do profeta Jeremias, mas que não adiantaria buscar recurso ou socorro fora. Estava determinado por Deus que o povo iria a cativo de Babilônia por um período de 70 anos. Zedequias, irmãos, tentando achar saídas diferentes dos que Deus determinou e busca reforço junto a Faraó. Mesmo Deus alertando através de Jeremias que esse socorro iria fracassar. Se vocês lerem em 2 Reis, capítulo 25, vocês vão ver essa história, né? Que iria ter um fracasso, o preço alto que eles pagaram. Jerusalém foi sitiada por Nabucodonosor e seu exército, após a arrombada, e seus moradores levados preso, a cidade foi toda queimada e os seus muros derribados. O rei, olha as consequências graves que o rei levou pela insubordinação. O rei Zedequias teve seus filhos degolados na sua frente, seus olhos vazados, e o levaram atado em 2 candeias de bronze à Babilônia. Esse foi o fim do rei Zedequias. 3.3. Os planos de Deus prevalecerão. Irmãos, os planos de Deus irão prevalecer. Podemos aprender com o final desta parábola, importante da lição, como 1. O perigo de não nos submetermos à disciplina do Senhor e buscarmos ajuda ou escape fora da sua presença, né? Há um perigo, Deus sabe de todas as coisas, os seus planos são perfeitos. Não cabe ao homem tentar mudar os planos de Deus. Mas vemos que Zedequias, aqui um exemplo como ele foi, né? Tentou mudar os planos de Deus e acabou nesse fim trágico. O perigoso não é submeter à disciplina do Senhor e buscar ajuda e um escape fora da sua presença. Esse é um perigo, né? Que você pode, quando você busca ajuda, mesmo sabendo do que Deus tem determinado para a sua vida, você acaba encontrando solução. Deus, ele fala: olha, você vai passar por esse momento, você vai passar por essa dificuldade, mas Deus sempre vai ter um livramento para nós, irmãos. E na conclusão, irmãos, dessa lição, nesse tópico 3 eu ensinei que as parábolas da águia trata-se da insubordinação do povo de Deus contra a disciplina do Senhor por intermédio do Império Babilônico. Também nos mostra que os planos de Deus sempre prevalecerão, né? A gente lê a palavra de Deus e a gente sempre está alertando o mundo, né? Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja. Jesus Cristo vem buscar um povo. Jesus Cristo te ama. Ele vai voltar um dia. E às vezes a gente parece para algumas pessoas no mundo que a gente é doido, né? Que a gente é louco, falando que Jesus vai voltar, né? Sabe por quê, irmãos?
nós estamos acostumados com tamanha materialidade, né? Vivendo um mundo material, né? Pessoas que vivem no materialismo, achando que a vida é isso, né? Passou disso, acabou. E não acabou. Após a morte, nós temos a vida eterna em Cristo Senhor. É por isso que nós pregamos o Evangelho. É por isso que nós trazemos a palavra de salvação. Uma palavra de alerta, dizendo, olha, Cristo te ama, Cristo quer mudar a situação da tua vida. Se o povo de Israel, amados, ouvisse Deus lá atrás, eles não sofreriam como sofrem tanto hoje. Até hoje eles sofrem. O milagre da restauração de Israel em 48 é um milagre. Mas isso, Deus está nos planos de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão, né? Deus fez uma promessa àquele povo, né? E através de Jesus Cristo nós somos comprados. E eles estão na promessa. A promessa da salvação e o retorno do Messias. Eles estão lá. É uma promessa que Deus fez e os planos de Deus serão cumpridos. E na conclusão é fundamental estarmos atentos aos ensinos e avisos de Deus contidos nas suas Escrituras. Romanos 15, 4 e 1 Coríntios 10, 11, vocês vão observar isso. Assim, nessa lição aprendemos que fomos chamados para sermos frutíferos, fiéis e comprometidos com a nova aliança, que não devemos desprezar e desanimar quando disciplinados pelo Senhor. Que Deus abençoe a vocês. É uma rápida live, né? Eu corri aqui. É uma lição profunda. Quando nós estudamos o livro de Ezequiel, Deus fortalece, né? Ele estava demonstrando ao povo o que iria acontecer e nós observamos que a profecia dele, ela foi de um impacto tremendo para a sua época, né? Ela avisou o povo, demonstrou o povo, mas ele também vai falar para o povo que eles também poderiam um dia ser restaurados, né? Eles estavam condenados, mas teriam a sua restauração. Que Deus abençoe vocês nesse domingo, que vocês possam estar estudando a palavra do Senhor, que é alimento vivo para a nossa alma. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.